Salve trader, Dilson aqui. Hoje a gente vai falar sobre o Bitcoin. Rompeu máxima histórica. E aí, tá na hora de comprar, tá na hora de vender? Mês passado a gente fez uma projeção certeira do início do movimento do Bitcoin. Compartilhei lá na nossa comunidade. Se você ainda não faz parte, o link tá aqui embaixo, faça parte da nossa comunidade, é totalmente gratuita. Lá eu tô compartilhando sempre informações muito interessantes que vai te ajudar aí a entender o contexto de algum dos ativos. Beleza? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal. Estou sempre trazendo conteúdos como esse. Também faço lives aqui todos os dias operando Forex e mercado brasileiro ao vivo com a galera. Então, para você não ficar de fora, já se inscreve aí e vamos para o vídeo. E bom, turma, para a gente começar aqui, vamos entender o que é que gerou essa alta do Bitcoin, né? O que é que eu estava vendo lá no mês passado que fez a gente pegar aí um baita movimento de alta até essa máxima aí, que é uma máxima histórica. Então, vamos entender primeiro sobre esse contexto técnico, certo? Que fez a gente sair aí dos 76k mais ou menos, né? O preço fez a mínima aqui, ó, nos 74 e uns quebrados. E agora rompeu a máxima histórica aí, fazendo a máxima lá nos 111 mil, né? Então, o que é que eu estava vendo aqui quando eu estava observando, a princípio, o gráfico semanal, né? Bom, a gente tem aqui o preço, ele passou um tempão aqui na época de 2024, né? Passou o ano praticamente todo acumulando aqui nessa região, fazendo uma correção em cima, ó. Isso aqui é muito importante a gente começar a observar agora, em cima aqui da média de 50 períodos, tá? A média de 50 períodos, ela tem uma característica importante, que é de ser o ciclo final de uma correção, certo? Então, quando o preço ele não segura na média de 21, da 9, que são essas outras médias aqui, ó, média móvel de 9, essa média mais cinza, a de 21, e a gente tem a de 50 e por último aqui a média de 200. Se você quiser saber mais sobre como você utilizar as médias, eu vou deixar um vídeo aqui onde eu explico, tem uma aula completa explicando todas as funções dessas médias e como você utilizar, beleza? Então, o que a gente precisa saber aqui é da média de 50. A média de 50 ela é responsável pelo ciclo final dessa correção. Então você vê que o preço ele passou aqui, ó, boa parte do ano todo acumulando nessa região. Quando ele chegou aqui na 50, ó, ele testou a 50 uma vez, a 50 inclinada para cima, que isso é importante, que ela esteja inclinada, né? Testou aqui a 50, fez uma mínima, voltou, testou nela de novo, fez outra mínima, e aí o preço disparou, né? O preço disparou, foi lá nos 100 mil, e aí, no ICMil ele começou a acumular, o preço esticou bastante, se afastou das médias, né? Então, ali no ICMil a gente já identificava que poderia haver uma correção mais aguda do preço. Então, para isso, a gente tinha aqui, ó, isso tudo foi o que eu postei lá na comunidade no mês passado, tá? Então, a gente tinha essa projeção aqui, ó. Marquei aqui as regiões de Fibo desse último movimento de alta. Então, aqui a gente tinha, ó, região de 61 com troca de polaridade aqui naquele topo que foi rompido, né? Então o mercado veio aqui, ó, chegou aqui nos 50%, jogou uma vez para cima, falhou, veio aqui em cima e nessa falha dessa movimentação de queda, ele deixou esse gatilho comprador aqui, onde foi o início desse movimento de alta do Bitcoin, onde eu falei que era bem possível que ele pudesse voltar a máximo, certo? E foi o que aconteceu, o preço ele voltou aí na máxima, rompendo, renovando, né, a máxima, e dentro dessa movimentação toda, como a gente já tinha esse gatilho ativado no gráfico semanal, isso possibilitou para a gente que a gente conseguisse pegar boas oportunidades de swing trade ali no gráfico tanto no gráfico diário quanto principalmente no gráfico de 4 horas, certo? Então aqui, ó, a gente falou agora desse contexto, né, do que gerou esse movimento de alta, tá? O que gerou esse movimento de alta. E aí, primeiro vamos falar para você que é holder, né? Para você que compra o Bitcoin a longo prazo e você quer pegar ali os melhores preços. Bom,
teoricamente, se você estiver querendo comprar o Bitcoin agora, exatamente agora, fica um pouco complicado, porque você vai estar comprando no preço mais caro que ele já teve na história, né. Então, se você quer comprar algo, você precisa comprar algo barato. Você não pode fazer, por exemplo, como a galera que comprou aqui nos 100K, né. A galera que comprou nos 100K, isso se chama o quê? Se chama um sentimento do mercado que se chama o euforia, né. A euforia. Nesses momentos você tem que estar distante de comprar, você não tem que estar pensando em comprar, você tem que estar pensando em comprar quando? Quando o Bitcoin ou qualquer outro ativo que tenha valor para longo prazo, quando ninguém quer mais, ou seja, quando você vê aí na internet, quando você observar a galera falando: "E o Bitcoin morreu, o Bitcoin não sei o quê", esse é o momento para você comprar, certo? Que aí se você eu inclusive estava observando, né, olhando lá o Twitter, e o que mais tinha a galera, eh tô falando: "Ah, o Bitcoin morreu, ai não sei o quê", porque ele saiu, né, saiu lá de 109 e caiu para 73, então a gente teve uma queda aí, bem aguda, né, uma queda de 30%, 31%, então a galera já estava dando o Bitcoin como morto, né, e aí esses são os melhores momentos para você comprar. Esse é o momento onde as baleias aí elas começam a montar posição, eles não estão começando a comprar, né, em topo, né. No topo geralmente tá entrando o quê? As sardinhas que estão comprando por FOMO, né, que é o medo de ficar de fora do movimento, pessoas que não têm muito conhecimento, que vê falando ali, todo mundo nesse momento todo mundo começa a falar de Bitcoin, Bitcoin, todo mundo aí a galera quer, né, se posicionar ali: "Ah, eu quero ganhar dinheiro com Bitcoin também", aí sem por falta de conhecimento acaba comprando o Bitcoin no preço mais caro, né, porque acha que vai ser uma tendência forte. E não é o que acontece, né. Essas pessoas acabam ali virando liquidez para que as baleias elas consigam desfazer suas posições, né, enquanto as sardinhas ali estão comprando em massa, as baleias estão vendendo ali suas posições para quê? Para recomprar e montar a posição no preço mais barato, né, que foi o caso aqui dos 74, né, 75.000 aqui onde ele começou a fazer, a mínima, né, onde foi a correção do preço. Então, quando a gente tinha esse contexto aqui, que esse preço ele deixou, esse gatilho, aí sim a gente poderia estar pensando, né, em montar, recomprar para quem já compra Bitcoin há muito tempo, aqui era um ótimo ponto para você recomprar os seus Bitcoins, certo? Então, nesse contexto que a gente vê agora, não seria interessante para quem compra a longo prazo, para quem mantém na carteira aí o Bitcoin, comprar nessa região aqui, porque a gente está na região mais cara, né? Então, o que é que a gente precisa para conseguir montar novamente posição aqui no BTC? Primeiro, a gente vamos dar prioridade para o gráfico semanal, certo? Para o gráfico semanal, porque aí a gente tem uma segurança a mais para a gente montar as nossas posições. Então, observando aqui o gráfico semanal, a gente vê que ainda não houve um rompimento do preço, né. Você vê que aqui, ó, o preço ele rompeu, renovou a máxima, mas a gente não vê o preço ainda fechando acima dessa região e dando continuidade. Então qual seria o mais interessante? O mais interessante seria um movimento similar a esse movimento aqui, ó, que iniciou a corrida até os 100K. Por quê? Porque aqui o preço ele conseguiu romper, ó, ele rompeu essa região de máxima, né, que o preço estava aqui, rompeu a região de máxima, foi lá no 100K, formou o seu novo topo, e aí ele retornou para corrigir em cima dessa região. Então aqui o interessante para a gente começar a montar a posição de novo seria justamente, esperar que esse preço ele rompa esse topo de uma forma, convincente, certo? E aí ele retorne a essa região, trocando polaridade com esses topos, né, e aí a gente poderia aqui, por exemplo, marcar uma região aqui de topo, né. Oi. Calma, pra gente marcar uma região aqui de topo, certo? E esperar que ele retorne aqui no 38,2, retornar aqui nessa região, troca de polaridade aqui, 50% ou 61, e aí a gente vai utilizar o apoio aqui das médias, né, a gente vai ter a média móvel de 9, a de 21 ou até mesmo a de 50, que foi quem foi responsável por dar início, ó, a bons movimentos no Bitcoin. Olha só, aqui quando o preço ele chegou aqui na 50, aqui ele trocou polaridade, né, rompeu as médias para cima,
retornou aqui, ó, trocou polaridade na média móvel de 50 períodos e explodiu para cima. Aqui ele corrigiu e veio aonde de novo? Veio em cima da 50 novamente. E aí ele rompeu novamente e veio para onde? 50 de novo. Então, eh o ideal é que a gente busque essa correção, começar a montar a posição novamente, quando o preço, de fato, ele vencer essa região, que não aconteceu ainda, né, graficamente falando, não aconteceu ainda, ele renovou a máxima, mas ainda não rompeu, então a gente espera que ele consiga romper essa região, e aí no momento que ele voltar para trocar polaridade, eh, aí sim a gente consegue, imaginar um cenário para recompra do Bitcoin para quem mantém o Bitcoin aí na carteira e investe a longo prazo, né. Seria o mais interessante do que você comprar no preço mais caro, tá. Agora, vamos falar de um contexto de oportunidades de trade, né, que foi o que a gente buscou aí, dentro desse último mês. A gente teve ótimas oportunidades com esse cenário aqui ativado, no momento que esse preço aqui ele rompeu aqui essa máxima, né, a gente teve aí ótimas oportunidades de 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 comprar Bitcoin ali a curto prazo, né. Então, eu acabei fazendo aqui, ó, deixa eu mostrar aqui no outro layout, a gente pegou ótimas oportunidades no Bitcoin aí, nesse movimento de alta, tá, nesse movimento forte aí de alta, a gente teve boas oportunidades. E aqui vamos falar um pouquinho de cada uma. Primeiro eu peguei esse trade aqui, tá, foi como eu já sabia da região que o preço estava ali, a gente já estava imaginando, a gente tinha um contexto já bem alinhado, né, então o preço aqui ele rompeu a mínima, né, agora que assim, esse trade aqui já é um trade mais agressivo, é um trade que a gente busca ali pegar o movimento na raiz, né, na raiz do movimento e não ainda em tendência. Esse foi o primeiro trade que eu fiz, que a gente pegou aqui, ó, na falha, né, o preço fez uma mínima aqui, retornou, não conseguiu dar continuidade, como aí a gente já estava ligado nessa região, eu peguei uma compra com alvo aqui na média móvel de 200 do 4 horas, tá. Depois, o preço ele rompeu as médias, ó, e voltou para trocar polaridade nelas aqui. Como a gente já tinha esse gatilho do semanal ativado, a gente já tem um contexto de compra no semanal muito forte ativado, isso validou para mim, acreditar na continuação desse movimento. Então, aqui, ó, o preço rompeu a média móvel de 200, retornou, retornou aqui na média de 200, ó, trocou polaridade, né, com as médias, então aqui a gente tinha 21 a 9, eu fiz a compra aqui nesse gatilho, acreditando na continuação da alta, o preço ele lateralizou ainda aqui, ó, mas depois ele se alinhou com todas as médias, e olha só que legal, em cima de quem de novo ele iniciou o movimento? Adivinha? Em cima da média móvel de 50, ó. Quando a 50 se aproximou, o preço se alinhou às médias aqui e deu uma porrada para cima, onde a gente conseguiu pegar. E o melhor trade que a gente fez foi esse trade aqui, né? Ele andou aí mais de 7 para 1. E aí, ele deu outra oportunidade aqui também, ó, em cima da 50, né? Em cima da 50 que ele deu outro gatilho. Esse aqui eu não peguei, esse aqui eu fiquei de fora, tá? Mas se você tivesse comprado aqui, ó, no toque aí das 50, seu stop ficaria aqui na mínima, e aí o preço disparou de novo, né. Mas agora aqui, ó, já próximo da máxima, eu imaginei, né, e a gente já estava começando a ficar caro, mas a gente ainda tinha um contexto que o gráfico de diário ainda estava nos dando, que era justamente esse contexto aqui do 4 horas, eu já vou falar do diário, para uma confirmação a mais, né. Então, aqui, ó, no gráfico de 4 horas, o preço retornou aqui, próximo das 50, eu fiz minha compra aqui, ó, na 50 de novo, nesse gatilho aqui, meu stop ficou aqui abaixo da mínima, e aí o preço ele disparou, chegando lá nos 111, né, nos 111K, tá. E aqui eu já saí desse trade, saí aqui, ó, no rompimento desse gatilho, momento que o preço se afastou aqui da 9 da 21, né, eu já achei ele bem esticado, e já executei aqui meu lucro. Tá, e agora Dilson, o que é que dá pra gente fazer, onde é que dá pra gente comprar, né, BTC novamente, falando agora de um contexto mais
de trading, né, para você fazer alguns trades e não investir ao longo prazo. Então é o seguinte, bom, se a gente seguir aqui essa tendência do 4 horas, ou até mesmo do diário, a gente ainda não tem nenhum sinal que esse preço ele terminou o seu movimento de alta, né, o preço ele segue com as médias bem alinhadas, né, segue com as médias bem alinhadas e agora aqui, ó, no gráfico diário, observa só, desde que o preço ele iniciou esse movimento de alta, ó, desde que ele trocou polaridade aqui nas médias, sempre que o preço tocou na média de 9, ó, a gente teve uma oportunidade compradora, ó. Sempre que ele tocou na 9, a gente teve aí, ó, oportunidades compradoras. Olha só, olha quantas a gente já teve. E agora a gente tá onde de novo? Adivinha? Em cima da média de 9 períodos, tá? E uma coisa mais importante também, uma coisa importante é que a gente tem a proximidade aqui da 21, né. O que é que a gente tem que observar e ter cuidado agora? Pode ser que a gente já esteja no fim desse movimento, né, pode ser que o preço ele ainda faça uma correção mais aguda, por exemplo, vim buscar a 50 aqui, vim testar aqui a 50, que ele ainda não testou depois desse movimento todo de alta, né. Então, pode ser que a gente tenha por quê? Porque a gente já chegou numa região muito a região mais líquida do preço, né, que seria a máxima histórica aqui, então o preço mas pode ser sim que a gente tenha a continuação desse movimento, né, que a gente pode estar ainda nesse processo de rompimento para fazer um novo topo. Então, nisso a gente já não tem tanta não é tanta aquela tranquilidade de fazer essas compras aqui, por exemplo, aqui. Por quê? Porque o preço ele já atingiu o seu alvo, principal, digamos assim, porque é a máxima histórica, né. Então, pode ser que a partir desse ponto, a gente tenha aí a realização de lucro da galera que estava comprando lá no 70 e pouco e tudo mais, e pode ser que a gente tenha uma queda, né, uma retração do preço antes dele subir novamente. Então a gente, assim, a gente fala de espaço gráfico, né, mas como a gente já está na máxima histórica, a gente ainda não tem nenhum dado que possa falar: "Ah, o preço ele vai vir até aqui". Então para isso o que é que a gente faz? A gente pode utilizar, por exemplo, eh, uma projeção de Fibo, né, então, por exemplo, se eu pegar aqui desse topo para cá, aqui em 38 ponto aqui ó, nos 50%, ele chegou ali, ó, na projeção dos 50%, a gente tem o 61 ali, então pode ser que a gente ainda tenha aqui, ó, um espaço até, o 113, né, até por aqui, ou sendo mais otimista, né, a gente falando aqui de um contexto menor, pode ser que a gente vá buscar lá os 120, né, onde a gente pode fazer um novo topo, certo? Então, o que é que está acontecendo agora, no contexto de swing trade, tá? No gráfico de 4 horas. Então aqui, ó, o que é que a gente vê? O preço rompeu a região, tá retornando, deixa eu apagar aqui, tá retornando, eh, espera aí, deixa eu marcar de novo. Se a gente puxar aqui, ó, considerar essa referência aqui, o preço está em região de 50%, em região de 50%, troca de polaridade com esse topo que foi rompido e média móvel de 50 dando apoio, né. Então ele aqui, ó, a gente vê que também a 21, ó, a 21 segue apontando para cima, né, segue apontando para cima. A gente, eh, a única coisa que aqui que não está tão interessante é a ausência de volume a partir desse preço, né. Ele entrou um volume muito forte, mas foi aqui, ó, nesse candle aqui, que também testou aqui os 50, né, mas ainda não foi ativado, mas entrou um bom volume aqui nessa região. E então a gente aqui pode ter uma oportunidade compradora aí no 4 horas, né. Mas lembrando, lembra do contexto do gráfico semanal, lembra do contexto do diário, né. Então a gente tem que não pode esquecer que a gente está numa região de 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 topo histórico, tá. Então, eh, existe sim a possibilidade do preço ele já começar uma correção maior do que vem tendo, né. Então a gente tá num cenário que tá numa tendência de alta, uma tendência forte de alta, tá com as médias alinhadas, mas por exemplo, se a gente olhar aqui o gráfico diário, aliás, o gráfico semanal, a gente já vê um afastamento um pouco já considerável aqui das médias, né. O preço, ó, ele já se afastou das médias de curto prazo, principalmente da Novel.
preço ele já está um pouco afastado aqui da 9, né. Então isso aqui já é um sinal de alerta que pode ser que o preço ele já esteja prestes aí a dar uma corrigida, né, uma corrigida. Então, tem essa possibilidade aqui do 4 horas, certo? Mas lembrando, a gente pode já estar numa formação de topo, isso é importante ressaltar. Então, e aí, o que é que eu faço? Compro ou não compro? Compro, eu comprei, mas eu comprei já com a mão menor, né, eu usei ali o quê? A parte desse lucro que eu tive surfando essa tendência desde os 80K, peguei uma partezinha ali, uma parte pequena, 20 a 30% do que eu fiz ali nesse mês inteiro no BTC, e comprei novamente aí no 4 horas, não é o que vai comprometer, não estou usando também o meu patrimônio, estou usando uma gordura, né, que eu fiz dentro desse mês, para continuar surfando, esse movimento que a gente tem aí no gráfico de 4 horas, beleza? No gráfico diário também, né, no gráfico diário a gente também tem, esse cenário, tá? Agora no gráfico semanal, ele já mostra pra gente que pode estar, opa, talvez aqui eu já comece a fazer um topo. Beleza, turma? Então a gente falou aí do gráfico, a gente falou do contexto mais holder, né, para a galera que investe a longo prazo. Aí agora a gente falou sobre um contexto mais de negociações a curto prazo, né? Eu fazer alguns swing trades ali no 4 horas, até no gráfico diário, que são a curto prazo ali, para alguns dias, né? E pode ser interessante também, tá? Mas lembrando, a gente já chegou na região de alvo importante, que era a máxima, e é bom a gente ficar atento e nessas oportunidades, se a gente quiser ainda tentar surfar esse movimento, ter um pouco mais de cautela e não ser tão agressivo. Beleza? É isso o vídeo que a gente tem para hoje. Já se inscreve aqui no canal, tá? Já se inscreve aqui no canal, deixa seu like, compartilha aí com seu amigo que também investe em Bitcoin, que tá querendo comprar Bitcoin agora, se for falando no longo prazo, fala para ele não comprar agora, porque ele vai estar comprando, eh, quando a gente fala num contexto de negociação, no preço mais caro, né? E ninguém quer comprar no preço mais caro. Se a gente pensa na projeção de alvo, projeção de lucro, a gente tem que sempre pensar no preço que a gente compra. No caso, a gente quer esperar o preço mais barato possível. Beleza? Tamo junto. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Qualquer coisa, fala lá comigo no direct, manda lá um direct, me segue também no Instagram, nas outras redes sociais, que eu vou deixar aqui embaixo. Faça parte da nossa comunidade e também participe das nossas lives. Todos os dias eu tô aqui, eh, no YouTube, certo? Às 8 horas da manhã, a gente já inicia a nossa live operando Forex, fazendo day trade no Forex e no mini dólar. Beleza? Se você também opera esses ativos ou quiser começar a aprender, participar, entender ali como é que funciona, também participa da nossa live às 8 da manhã. E próxima semana, depois eu trago aqui, a gente vai também começar a operar ao vivo a sessão de Londres, tá? Mas aí já vai ser 4 horas da manhã. Se você tem disponibilidade, também já segue o canal para você não perder essas duas lives que eu faço todos os dias. Beleza? Tamo junto, turma. Aquele abraço. Fiquem com Deus. Valeu!